Na opinião de vocês, a igreja cristã é unida ou não? Em nossos dias de hoje, pelo mundo afora, nós podemos dizer que a igreja cristã é unida ou não? Podem responder, não é pergunta retórica. Que já temos um, acho que não. Acho que não também? Também acho que não? Quem mais aí tem uma opinião a dar? Acho que a igreja cristã em nosso mundo está unida ou não? Nós vamos ficar em cima do muro? Olha o que Jesus diz, hein? Sim ou não? Em cima do muro não pode. Ah, botei vocês na prensa agora, hein? De fato, se a gente for olhar mundo afora, né, a gente pode chegar à conclusão de que a igreja cristã ela não é unida. Né? E agora vocês me diriam um fato que pode comprovar isso que nós, pelo menos eu e mais 3 aqui, dissemos, que a igreja cristã não é unida, os outros ficaram em cima do muro? Que fato a gente poderia dizer para comprovar que a igreja cristã não é unida? Vocês disseram que não, agora vamos lá, me ajudem, vamos deixar na enrascada agora? Se fosse unido, todos seríamos cristãos? Mesma fé? Mas estamos falando da igreja cristã. A pergunta foi se a igreja cristã é unida ou não. Eu acho que existe. Não, se a igreja cristã é unida em nosso mundo, no mundo inteiro. Tantas igrejas cristãs que existem pelo mundo afora, elas são unidas ou não? Eu acho que é uma certa concorrência desnecessária, mas uma certa concorrência. Às vezes, pelo tipo de professar a fé, por algumas diferenças doutrinárias. Porque há denominações religiosas dentro da igreja cristã, católicos, luteranos, batistas, que concordam, por assim dizer. Há um monte de placas de igreja, né? Acho que a gente não consegue nem contar, né? A cada dia, né, surgem inúmeras, acho que, placas de igrejas diferentes. Né? Todas professando, são igrejas cristãs que creem em Jesus como Salvador, ou algumas até que não tão claramente assim, né? Não usam essa frase, né? Não, nós cremos em Jesus como Salvador. Alguns têm outros princípios que são seus carros-chefe, né? Vamos dizer assim. Mas de fato, nós precisamos, para poder dizer que uma igreja cristã é unida, saber o que une essa igreja cristã, o que faz com que ela seja unida. Pois aí então a gente vai poder dizer e responder a pergunta que eu fiz antes, né? Se a igreja cristã é unida ou não em nosso mundo. O que faz com que a igreja cristã seja unida? O texto de hoje, então, nos leva a refletir nisso. Né? O que faz a igreja cristã ser unida? O que é preciso para que a igreja cristã seja considerada unida? Será que essa união se dá na horizontalidade ou na verticalidade? Para vocês, como é que se dá essa união na igreja cristã? Na horizontalidade ou na verticalidade? Seu Vitor está dizendo que é na verticalidade. E vocês, hein? O que dizem? Para que nós consideremos a igreja cristã unida, essa união se dá através da horizontalidade ou verticalidade? Estão pensando, né? Bom, Jesus diz, assim como nós estamos um no outro, eles estejam em nós. Então aqui Jesus está orando. Esse capítulo 17 do Evangelho de João é considerado e conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. É ele orando, conversando com o Pai, e sempre nesse último domingo de Páscoa,
É o último domingo de Páscoa, se não vir errado, não. É usado João 17. Então, em um ano é usado a primeira parte do texto, onde Jesus está orando por ele mesmo. Num outro ano é usar a segunda parte, onde Jesus intercede pelos discípulos. E este ano caiu então a terceira parte, que são esses últimos 6 versículos, onde Jesus está orando por aqueles que viriam a crer. Quem são estes que viriam a crer? Nós. Então, há muito tempo atrás, Jesus orou por nós, os que viriam a crer. Vejam que maravilha! O quanto Jesus é preocupado pelos seus seguidores, aqueles que professavam a sua fé nele. Que ele intercedeu por nós junto ao Pai, pedindo que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai eram um. Então, assim como nós estamos um no outro, que eles estejam em nós. E o que Jesus quer ensinar então com isso? A unidade cristã ela se dá primordialmente no sentido vertical e não no horizontal. Jesus nunca disse assim, vocês aí, tratem de ser unidos, tratem de ser bonzinhos uns com os outros, se comportem, façam a unidade cristã acontecer. Não. E por quê? Porque a unidade cristã ela é um dom. E ela existe na medida em que nós estamos incorporados em Cristo e no Pai. Então, à medida que nós estamos unidos com o Pai em Cristo, é que nós temos esta unidade. Então, a unidade cristã ela se dá primordialmente, exclusivamente, na nossa união com o Pai. E a partir então dessa união com o Pai e com Cristo é que nós estabelecemos uma unidade na horizontalidade, ou seja, com as pessoas. Quando uma igreja se reúne e ela não está unida em Cristo e no Pai, então não tem como haver uma unidade horizontal, perfeita e santa, porque perfeito e santo é só quando estamos unidos com o Pai em Cristo. Pois só Ele é perfeito e santo. E o que rompe essa unidade? Sim, essa unidade pode ser rompida. O que a rompe? Por mais triste que seja, não são as divisões. E aí, como falamos antes, existem dentro da igreja cristã muitas divisões. Uns puxam para cá, outros puxam para lá, uns acham que isso é mais importante, outros acham que aquilo é mais importante. E aí surgem esses milhões de placas de igrejas que existem no mundo afora. De repente alguém está lá sentado um tempo num banco de uma igreja, ouvindo um pastor, seguindo a doutrina. De repente ele diz, isso não está me servindo mais. Vou abrir uma outra igreja. E vai lá e abre uma igreja. É o que a gente mais vê por aí. De repente segue uma outra linha. E assim vai acontecendo e a gente tem então esses milhões de placas de igreja aí por afora, pelo mundo afora. O que rompe a nossa unidade com Cristo é o que a gente chama de apostasia, ou seja, o abandonar a fé, o romper a nossa relação com o Pai e com Cristo. E isso sim, então, rompe a nossa unidade. Aí a gente deixa de ter essa unidade. E a gente não estando unido com o Pai em Cristo, não tem como a gente dizer que tem uma unidade cristã, que a gente está unido a Cristo. Não tem como. Como é que eu vou dizer que estou unido a Cristo, que eu pertenço à igreja cristã, se eu não estou unido em fé verdadeira a Cristo e ao Pai? Não tem como. Então é primordial que esteja estabelecida essa minha união com o Pai. Nós precisamos ter estabelecido um triângulo amoroso. E qual é esse triângulo amoroso?
É Cristo em nós, Deus em nós. Ou seja, Deus, Cristo e nós. Esse é o triângulo que precisa estar estabelecido. E como é que ele permanece? De que maneira ele permanece? Ele permanece justamente pela palavra. A palavra que nos é ensinada, que nos é transmitida pelo Pai, por Cristo. Essa palavra que Jesus tanto anunciou aos seus discípulos. E hoje nós temos ela em nossa mão, essa palavra que nos faz permanecer unidos com Cristo e com o Pai. Se nós recusamos a palavra, então nós vamos esmorecendo, a chama da nossa fé vai enfraquecendo, até que a gente de repente rompe a nossa unidade com Cristo e com o Pai. Então a gente precisa permanecer na palavra sempre. Na palavra lida, anunciada, proclamada. A palavra está unida aos sacramentos, batismo, a ceia que Deus nos oferece, para justamente nos fortalecer nessa união com o Pai e com o Cristo. Então essa união, ela é uma verdade que mantém a igreja unida ao Pai e a Cristo. Não é um mito. A palavra, ela faz com que nós permaneçamos unidos ao Pai e a Cristo. E isso é uma verdade bíblica. Tanto que nós lemos em Hebreus, né, o não deixeis de congregar-vos, ou seja, não deixei de estar unidos em comunidade, e essa comunidade unida à palavra, para que possam se fortalecer, se aperfeiçoar nesta unidade. Podemos citar também a parábola da videira, né? O estar unidos a Cristo sempre, para podermos permanecer nesta união. À medida que vamos nos afastando, a gente usa às vezes a comparação da brasa, né? À medida que a gente separar uma brasa, que a gente põe lá fazer o nosso churrasco lá no final de semana, né? Tem que esperar secar a churrasqueira, né? Quando entrou muita chuva, né? E primeiro tem que acender umas brasas para secar. Mas se a gente separar uma brasinha do restante, o que vai acontecer com ela? Ela vai apagar, ela precisa ficar próxima. Então nós precisamos sempre fortalecer a nossa união com Cristo, estando juntos a Cristo, estando juntos ao Pai. Assim nós nos fortalecemos como igreja. Então de nada adianta se nós tivermos uma união muito boa, top assim, na horizontalidade, se nós não estivermos unidos com o Pai e com Cristo. Que aí a gente vai ser qualquer coisa, menos igreja. Porque a igreja que é a igreja cristã de verdade, ela em primeiro lugar busca a união com o Pai e com Cristo, com os seus ensinamentos, seja com a sua palavra. E busca viver essa palavra no seu dia a dia, na horizontalidade. Mas se a gente se preocupa, em primeiro lugar, o estar bem na horizontalidade, para depois ver o que a gente faz com a nossa verticalidade, aí está tudo errado. Primeiro a gente tem que estabelecer, firmar a nossa unidade com o Pai, ou seja, a verticalidade. Que, então, a união, a unidade, a horizontalidade é uma decorrência, ela vai acontecer naturalmente. Porque se essa unidade com o Pai estiver bem firmada, o que vai brotar em nosso coração? Vai brotar este amor do Pai. Este amor que o Pai tinha com o Filho e que o Filho tinha para com toda a humanidade, ao ponto de entregar a sua vida na cruz, para conquistar o perdão para todos, conquistar a vida eterna para todos. Esse amor vai fluir naturalmente e a unidade na horizontalidade vai se estabelecer e vai também permanecer. Logicamente que tensões e divisões às vezes vai haver, mas aí precisamos de novo então voltar e firmar mais, nos aproximarmos mais,
da nossa unidade como Pai. O que o Filho faz em relação ao Pai, os que são de Cristo fazem também. Como eu acabei de falar. Então o que o Filho fazia em relação ao Pai? Se mantinha sempre próximo, unido ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Não é isso que Jesus veio ao mundo? Para fazer a vontade do Pai. Foi outra coisa. Então, os que são de Cristo vão fazer isso também. Vão estar unidos ao Pai para fazer a vontade do Pai. E qual a vontade do Pai? Sede santos, assim como eu sou santo. Então, essa santidade a gente só tem nessa nossa união com o Pai. O amor que o Pai tem pelo Filho, Ele também tem pelos que são de Cristo. Por isso que essa unidade cristã ela é essencialmente vertical. E sempre que a gente ignora a palavra de Deus, deixa ela de lado, então são fomentadas as divisões no seio da igreja. A igreja deixa de testemunhar, porque fica se pegando em picuinhas, né? Que às vezes não tem nada a ver com a palavra, né? Às vezes, quando a gente usa um termo, os adiáforos, né? Aquilo que não é essencial, às vezes fazem parte das discussões da igreja, das reuniões da igreja, enquanto que isso não é necessário. A gente precisa, nas reuniões da igreja, na convivência entre os irmãos, buscar sim a palavra, nos fortalecermos nessa palavra, porque é ela que vai nos fortalecer na nossa unidade cristã e verdadeira. É essa palavra que vai nos manter unidos como igreja. Então, em todos os tempos, a gente, vendo a história da igreja, a gente viu que sempre houve e continua havendo divisões. E se a gente vai estudar os motivos dessas divisões, foi justamente por afastamento da palavra, por se apegar em coisas que não eram as mais importantes, ou seja, os adiáforos, né? Picuinhas, ou pensamentos humanos, filosofias humanas que se adentraram no seio da igreja e fizeram com que ela se dividisse. Né? Então a gente precisa sempre retornar à palavra, porque a palavra vai nos remeter a Deus. E aí a gente vai restabelecer e fortalecer a nossa unidade em Cristo. E vamos permanecer unidos como igreja cristã. Esse é o nosso grande desafio. No mundo que prima muito mais pelas divisões. A gente vê no nosso dia a dia. Né? Semana passada eu comentei um pouco, né, sobre as divisões que a gente tem no país. A cultura do ódio, a cultura do exaltar as diferenças. E num modo negativo, porque diferenças sempre existiram e sempre vão existir. E é legal, natural que existam diferenças. Mas precisa haver o respeito nessas diferenças. E não eu ficar alfinetando o outro ou desqualificando o outro porque ele é diferente. Então a gente tem que parar de fomentar o ódio, parar de fomentar as invejas, os rancores, o lado ruim das diferenças, que na verdade não existe. As diferenças são boas, são saudáveis. A gente se completa nas diferenças. E buscar então a unidade. Mas para que a gente tenha essa unidade, só há um caminho: a palavra e o estar conectado a Deus. Verticalidade em primeiro lugar, para que a gente seja unidos. Consequentemente, a união na horizontalidade vai acontecer. Então, a cada culto, a gente tem essa oportunidade de nos fortalecer nesta unidade, através da palavra, do sacramento e esse convívio com os irmãos, nessa mesma fé, nos fortalece também na nossa unidade. Então, todos juntos, buscando primeiro a nossa união com Deus e com Cristo, então a nossa união como irmãos vai frutificar, vai aumentar e juntos, então, nós vamos poder testemunhar mais saudavelmente, com mais vigor, para aqueles que estão lá fora.
para que eles possam dizer, como disseram lá na primeira igreja cristã, vejam como se amam, vejam como são unidos. É o que Deus espera. Que todos lá fora possam ver, através do nosso testemunho de união, o quanto a gente se ama, o quanto a gente vive essa união que está estabelecida no Pai em primeiro lugar. Busquemos essa união sempre, porque é nessa verdade que a igreja se sustenta. Estar sempre unida a Cristo. Tá? Amém.